Quero agradecer o convite, né, em seu nome e do nosso amigo Dr. Francisco Zardo. É sempre uma alegria estar participando nos eventos da OAB, essa instituição que nos dá, que é a nossa segunda casa, né? Eu digo isso com muita alegria, que é a nossa segunda casa, porque além de, aqui na OAB do Paraná, o prédio ter o nome do meu pai, né? O meu saudoso pai, Francisco Ascioli Neto, ele também é onde a gente pode encontrar guarida nesses dias em que as violações às nossas prerrogativas são tão diárias, vamos colocar assim. E aí, faço das suas palavras, né? Nosso amigo aí, estamos sempre na batalha, de que parabéns a todos nós, advogados, principalmente os criminalistas, porque a nossa luta realmente, ela não é fácil, e a gente nunca sabe qual vai ser o inimigo de amanhã, o que a gente vai ter que lutar. Também quero dar parabéns para nossa querida ex-advogada, nossa desembargadora agora, mas dizer, doutora Priscila, parabéns pelos seus tantos anos de luta pela nossa advocacia. Tenho certeza que agora, do outro lado, você continuará fazendo um belo trabalho. Bom, quando o Chico me escreveu e falou assim, Chica, né, como todo mundo me conhece, quero te convidar para fazer parte desse evento, e estou pedindo para todo mundo para falar sobre temas novos. E aí ele falou, temas novos, você gosta de medidas cautelares patrimoniais, quer falar alguma coisa sobre medidas cautelares patrimoniais e tal? E eu falei, fiquei pensando e falei, Chico, a gente está aqui no escritório minutando umas alegações finais, razões de apelação, na verdade. E tem um tema que tem nos chamado tanta atenção que toda vez que vem uma sentença, a gente vai lá e está lá. Reparação do dano ao erário e a tal da responsabilidade solidária. Então, eu vou falar sobre esse tema. E vou falar sobre esse tema principalmente nos crimes de corrupção e de lavagem, enfim. Na verdade, pontuando mais ou menos essas duas situações, né, esses dois crimes, porque são, de fato, questões que nos chamam a atenção. A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime como um efeito secundário da condenação, ele foi incluído no artigo 91, inciso 1 do Código Penal em 1984. No CPP, ele foi incluído tão somente em 2008, com a Lei 11.719, né, dispondo que o juiz, então, deve fixar, ele tem a obrigação de fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos aí sofridos pelo ofendido. Mas aí a minha primeira dúvida que eu trago, e depois dela eu vou explorar 4 pontos sobre esse tema, qual é a legitimidade de um juiz criminal fixar um valor de indenização em um contexto em que a gente está trabalhando a culpa do acusado em relação ao suposto fato criminoso. Então, esse é o grande, assim, pergunta que se faz é que quem é o juiz criminal, como ele vai proceder, vamos dizer assim, a colheita de provas de um suposto dano. Aqui, o nosso entendimento é de que esse efeito secundário, e isso a gente escreve em todas as nossas peças, porque a gente vai bater isso e tem batido com recursos no STJ e no STF, de que esse efeito secundário ele deve ser resguardado às esferas cíveis e administrativas, sem dúvida nenhuma. No entanto, como ainda, né, não houve eventual inconstitucionalidade desse dispositivo ou destes dispositivos, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, depois de muita discussão, há doutrinadores como o professor Paulo Busato, que entendem que é uma obrigação do juiz, independentemente de um pedido expresso do titular da ação penal, ou seja,
é uma disposição de ordem processual que compreende requisito da sentença condenatória, elemento que compõe a prestação judicial. Ou seja, ainda que não haja um pedido expresso do titular da ação ou do assistente de acusação, o juiz deve fixar essa reparação. A gente tem hoje já assentada a jurisprudência, STJ e STF, de que, de fato, há necessidade de haver um pedido expresso já na denúncia, detalhado, com provas pré-constituídas, possibilitando ao acusado do contraditório efetivo sobre a questão da reparação do dano, sob pena de se afastar essa condenação de ofício. Bom, foi discutida essa questão no mensalão, que eu acho bem importante trazer algumas palavras do ministro Ricardo Lewandowski, em que ele fala, abre aspas, a doutrina com relação a este pedido de fixação de valor mínimo estabelece que não basta ao Ministério Público ou assistente de acusação simplesmente pedir a fixação do valor mínimo. É preciso indicar valores, provas e estabelecer-se um contraditório, inclusive sob pena de ofensa ao princípio constitucionais. Isso porque não é possível ao juiz fixar arbitrariamente um valor. A partir de então, a gente tem já assentado que deve-se haver, desde o início da ação penal, um pedido expresso pelo Ministério Público. Bom, a partir daí, nós vemos que, no que se tange a os crimes de furto, de roubo, de apropriação indébita, esse valor a ser devolvido, vamos dizer assim, ser reparado, ser indenizado ao ofendido, à vítima, ele já se encontra no cerne da discussão do processo criminal. Então, fica um tanto quanto mais fácil para o juiz, para o Ministério Público e para o acusado se defender. Por quê? Existe lá um número e ele, ao final, tem lá como demonstrar se, de fato, aquele crime foi cometido e aquele valor foi desviado, apropriado, furtado ou roubado ou não. Então, a gente teve um caso no escritório em que nós atuamos como assistente de acusação de uma ex-funcionária que desviou valores de uma empresa X. Nós, desde o início do inquérito, demonstramos pela empresa, né, de que planilhas, extratos bancários com os desvios efetuados por ela, enfim, demonstrando qual era o valor efetivo que ela tinha efetuado o desvio da empresa e que, por isso, ela devia, ao final, devolver aquele valor devidamente atualizado. Bom, nesse caso foi fácil. No entanto, e aí eu entro no cerne da minha discussão, nos casos de corrupção e lavagem de dinheiro, vamos colocar assim, qual é o valor efetivo da reparação? A gente diz que essa discussão foi trazida com mais densidade pela Lava Jato, em que descortinou também essas nossas dúvidas e debates tão aguerridos que todos os meus colegas aqui participam, dentre outras operações no Paraná. Então, eu trago 4 questões, 4 pontos para reflexão. O primeiro deles, qual é o valor real a ser indenizado nesses casos? Trago 2 exemplos. Primeiro exemplo, X corrompeu com seu dinheiro privado o funcionário Y para ele cometer um ato de ofício, ou seja, que ele já cometeria, para favorecer X. O objeto do contrato foi devidamente entregue. Qual o dano ao erário público nessa corrupção? Qual o valor da propina? O dinheiro saiu da empresa e foi para o funcionário público. Não tem como se responder, desde que se faça uma perícia, desde que se haja provas de que efetivamente houve dano
à entidade pública. Ou seja, qual foi o dano à Petrobras? Qual foi o dano ao Estado do Paraná ou da União? Então, a gente sempre se pega perguntando isso. Qual foi o efetivo dano? Vamos dar outro exemplo. Um doleiro recebeu valores de X, supostamente lícitos, em algum paraíso fiscal. E o doleiro entregou para X o dinheiro dele no Brasil por meio de um imóvel. Qual é o dano à União, ao erário, desse suposto crime de lavagem de dinheiro? Não sabemos. Supostamente nem existe. Então, são várias essas dúvidas que eu trago num primeiro momento para vocês. Estou aqui para debater e se vocês souberem me responder, vai ser excelente. Bom, essa complexidade que traz esses casos que a gente atua no dia a dia, são muito difíceis de você conseguir, já desde logo, trazer o dano efetivo. Ou seja, qual é o valor que aquele acusado deve reparar o prejudicado, a vítima. E por conta disso, no mensalão, o próprio ministro, que era o relator, Joaquim Barbosa, afastou a condenação de alguns dos acusados por não conseguir verificar qual era o valor devido de condenação. Então, abro aspas para fazer uma breve leitura, que também é importante para a gente ter o conhecimento de tudo isso. A extrema complexidade dos fatos e a intensa imbricação dos crimes praticados pelos condenados torna, a meu sentir, inviável essa fixação. Eu quero deixar bem claro aqui, importante, para continuar minha fala, doutor Guilherme, demais participantes. Não é que eu ache que eu, Maria Francisca, acredito que não há que se haver uma reparação do dano que eventualmente foi causado pelas condutas criminosas. Eu acredito que juridicamente se deve fazer perante a esfera civil e administrativa, não no cerne da discussão criminal, porque a gente não tem no processo penal um procedimento que, de fato, a gente consiga extrair os elementos necessários para se fixar essa indenização. Então, eu acho isso, primeira, também importante destacar para que, eventualmente, alguém acredite que ela não quer que repare. Não, não é esse o nosso entendimento. Necessário se deixar isso muito claro. Em sede da Lava Jato, e eu vou trazer aqui duas questões relacionadas a esses casos e alguns outros que a gente atua, as sentenças começaram a... Doutor Alexandre, eu sei que o senhor é advogado da vítima, então, por favor, não fique bravo comigo. Simplesmente indicam que o que deve ser indenizado é o suposto valor da propina, dos contratos firmados e, eventualmente, mais os aditivos. E muito que a gente se pergunta cadê a perícia nesses contratos para se ver o que efetivamente foi causado como dano ao erário, União, Petrobras. Bom, eu vou ler aqui para vocês um parágrafo de uma condenação em uma sentença. Depois eu posso passar a ação penal, não vou me delongar aqui debatendo isso, mas só para a gente ver como é que se é feita a fixação da indenização nesses casos. Com base no artigo 387, inciso 4º do CPP, fixo em tantos milhões o valor mínimo necessário para a indenização dos danos decorrentes dos crimes a serem pagos à Petrobras, o que corresponde ao montante recebido em propina e que é incluído como custos dos contratos suportados pela Petrobras. Ponto. É essa a fundamentação para uma indenização de milhões
de um caso que a complexidade é absurda e não há o efetivo contraditório. Então, a delimitação desses valores para o efetivo resguardo ao erário, o processo penal não presta. E ele tem se mostrado cada vez mais que realmente não se presta. Uma porque, às vezes, os magistrados entendem que não se faz necessária a perícia, ou seja, em vários nossos casos, o pedido de perícia ele foi negado, e em outros vários casos, porque simplesmente não há esse pedido de perícia e se supõe que o valor da propina é o valor que deve ser pago. Não vou me delongar nesse assunto, porque ele dá pano para manga e eu ainda tenho mais 3 pontos. O segundo ponto é como delimitar a responsabilidade de cada acusado nesses casos de complexidade alta, que sequer a responsabilidade criminal, às vezes, é conseguida de fato ser auferida. E o que a gente tem visto é responsabilidade solidária, ou seja, todo mundo é responsável e deve ressarcir o dano. Bom, esse entendimento a gente tem batido muito. O TRF da 4ª Região entende que a obrigação de reparar, embora seja um dos efeitos da condenação em ação penal, possui natureza cível, por isso devem ser aplicados os institutos cíveis que deixamos, então, de lado a incidência do princípio da individualização da pena. Então, a gente vai, um instituto cível, num processo criminal, e não devemos... Vou fazer aqui uma breve pausa. Doutor Cássio, muito obrigada por nos acompanhar. Fique à vontade aí no nosso evento. E vamos continuar aqui, que eu já estou quase finalizando, que eu sei que meu tempo já está exíguo. Então, a gente está falando de um processo penal em que a responsabilidade ela é cível, os institutos utilizados são cíveis, e a gente não consegue fazer sequer prova para delimitar essa responsabilização dos acusados. E aí, inclusive, eles citam, né, 275 do Código Civil, dizendo que o credor tem direito a exigir e receber de qualquer um dos devedores, seja parcial ou total, e se o pagamento for só parcial, os demais devem pagar. Ao invés de responsabilizar cada acusado na medida dos seus atos. Algumas sentenças na Lava Jato dispõem dessa fixação. A gente teve um caso em que cada um deve responder civilmente na medida dos seus atos. Ok. O que é na medida dos seus atos? O quanto ele pagou de propina? O quanto ele recebeu de propina? O que é exatamente na medida dos seus atos? E a gente pode também, esse assunto, trazer muito. Nós temos casos do escritório em que essa responsabilidade solidária vem sendo discutida perante STJ e STF. Um caso no STJ, ele já saiu pela lateral e não se manifestou efetivamente sobre o assunto. O TRF da 4ª Região tem entendido que é uma responsabilidade solidária e que deve ser atendida por todos os acusados. Então, a gente, às vezes, está falando de causas de milhões e todos os acusados têm seus bens bloqueados. Vou falar um pouquinho isso mais para frente, mas nesse contexto de que milhões e todos eles têm que arcar com aquela realidade. Nessa questão da responsabilidade solidária, e aí eu trago um outro tema, que a gente tem sofrido muito também, temos a responsabilidade solidária entre todos os acusados. Dentre esses acusados, alguns são colaboradores. Na medida em que os colaboradores firmaram um acordo de colaboração e já efetuaram o pagamento da sua multa,
eles já ressarciram o dano. Ou seja, o meu cliente, que não é, nesse caso, colaborador, ou seja, ele é um acusado, está ali condenado a pagar por aquela reparação do dano, ele deve pagar novamente? Pois bem, essa é uma discussão que estamos travando perante o TRF da 4ª Região. Num caso específico, o TRF da 4ª Região entendeu que os colaboradores, quando fizeram o acordo de colaboração, incluíram diversos fatos na sua colaboração, e daí porque somente aquela ação não poderia ser utilizada como o pagamento integral da indenizatória. E aí a gente vem e demonstra que, olha, nesse caso, esses colaboradores só estão respondendo a essa ação penal. Eles podem ter outros anexos, outros assuntos a serem trazidos, mas até o presente momento, eles só respondem a essa ação penal. Então, eu quero utilizar desses valores que eles pagaram para o meu cliente não precisar pagar novamente, sob pena de enriquecimento ilícito da Petrobras, da União. E pior, o meu cliente, que até então estava em regime fechado, não conseguia progredir, porque, eu já estou adiantando aqui, porque ele não tem dinheiro para pagar essa reparação do dano. Ou seja, ele não tem dinheiro para pagar a reparação do dano, os colaboradores já pagaram a multa civil, e ele não consegue progredir, porque o artigo 33, hoje, é um requisito para que haja a progressão de regime, a reparação do dano. Bom, eu me adiantei e vou fazer aqui, estou fechando já, doutor Guilherme, prometo. Uma outra questão da responsabilidade solidária também, que é isso que nos chama muito a atenção, é o que vem acontecendo com empresas. Então, as empresas que não respondem a um processo criminal relacionado a crimes de corrupção ou de lavagem de dinheiro, se atemos no direito brasileiro tão somente a crimes ambientais, têm sofrido constrições cautelares, sendo que para que, supostamente, no futuro haja a indenização. Mas ela não faz parte do processo criminal, ela não vai ser acusada, ela não vai ser réu num processo criminal. E nós temos empresas aí que têm milhões bloqueados. Também são questões que já foram levadas, STJ e STF. TRF da 4ª Região entende que há legitimidade, sim, para que haja esses bloqueios. Estamos esperando o STJ e STF para que nós temos aí um caminho. Bom, eu acho que eram essas as questões que eu queria trazer. São, infelizmente, questões dioturnas que a gente passa, muito difíceis de se contestar, porque parece que o judiciário está fechando os olhos quando se está à frente do crime, do combate ao crime de corrupção. Mais uma vez, importante a gente se ater que deve haver a reparação, mas no procedimento, no processo correto, civil, onde pode haver perícia, onde pode haver essa prova, mas não num processo criminal. Doutor Guilherme, acho que era isso. Muito obrigada. E desculpe se fui um pouquinho além do tempo.